Bem-vindo todos do Procriança. Estou cheia de orgulho. Acho que todo mundo deve estar cheio de orgulho aí, de sorriso no rosto, depois dessa matéria que saiu do Procriança. Acho que todo mundo pode dar uma desligada nos microfones, só para a gente evitar o eco, e depois a Luana vai organizar perguntas e respostas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Tá, então é com muita honra que a gente vai abrir todo esse processo, esse ciclo de humanização hoje no Procriança. A gente começou o ciclo de estudos e de implementação da humanização no Procriança Cardíaca em março, pasmem vocês. Começou a pandemia, a gente viu que durante a pandemia a gente não ia parar, né? O Procriança Cardíaca tem muito orgulho de dizer que nenhum dos colaboradores parou, a gente continuou o nosso trabalho, a gente tinha essa missão, a gente tem a missão de atender a criança cardiopata, carente, e a doença no coração não espera, né? É um serviço essencial. E esse movimento voluntário dos funcionários do Procriança, dos colaboradores, eu acho que a gente não pode mais chamar de funcionários nem colaboradores, eu acho que são amigos do Procriança e fãs do Procriança. Começou em março, todo mundo embarcou nessa sem entender muito bem o que seria esse processo de humanização, o que seria esse processo de governança. E a doutora Isabela, que está nos ouvindo, topou, que é a diretora médica, continuou na linha de frente, né? Então o Procriança começou esse trabalho todo atendendo e tentando entender o que é a governança humanizada e tentando entender o que era a Covid, né? Então a gente tem muito orgulho, eu fico muito emocionada de ver toda a minha equipe, toda a equipe do Procriança Cardíaca assistindo Mariana e Renata e Luana, que abriram os corações para implantar uma governança humanizada em março. E hoje a gente está coroando isso com 2 palestras com Renata e Mariana, e eu realmente estou muito emocionada, assim, desculpa a falta de palavras, mas eu tenho 12 anos de Procriança e eu não achei que a gente fosse chegar aonde a gente chegou hoje, né, que é ter 2 palestrantes desse nível e ter a equipe toda assistindo. Eu estou sem palavras, eu queria agradecer demais vocês, a Luana, a equipe que estamos todas juntos desde o dia 17 de março, né? Ninguém ficou em casa, ninguém abandonou o Procriança, ninguém abandonou a equipe de frente, a gente ficou todos administrativos, mas estávamos todos lá para dar base para a doutora Isabela, a doutora Solange, a doutora Lúcia, e é isso, é só orgulho, obrigada, e eu vou passar as palavras para a Luana, que eu estou bastante emocionada com isso tudo, feliz demais e sorrindo por dentro e por fora, agradecida por todo esse movimento. Luana, eu vou passar a palavra para você. Obrigada pelas palavras de carinho, Mitz. Obrigada também pelo acolhimento do Procriança, por comprar o barulho desse projeto. E quero agradecer muito também a professora Mariana, professora Renata. Vou falar aqui e apresentar a vocês. A professora Mariana é doutoranda em Administração de Empresas no IAG, da PUC-Rio. Pesquisa liderança no contexto do empreendedorismo social, mestre pela mesma instituição, com ênfase em redes e alianças estratégicas, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Organizações e Sustentabilidade, do Centro de Empreendedorismo e Inovação, e foi por 4 anos do Núcleo de Ética e Realidade Atual, todos na PUC-Rio.
atuou mais de 15 anos em experiências executivas na área de gestão, marketing e responsabilidade social em empresas de diferentes setores, nacionalidades e portes. Graduado em Comunicação Social, Habilitação, Publicidade e Propaganda pela ECO, UFRJ. Bem-vinda, professora Mariana. A professora Renata é associada à Cambridge Family Enterprise Group, é consultora especializada em gestão e governança em empresas familiares, mestre em administração de empresas pelo IAG PUC-Rio, professora na área de organizações e em gestão de empresas familiares da PUC-Rio, desde 2008, professora de governança e sucessão de empresas familiares na IAG PUC-Rio e coordenadora dos cursos de gestão estratégica de empresas familiares e o MBA Management. Também é membro do grupo do Conselho Consultivo de Governança e Compliance da ACRJ, faz parte do Fórum IBGC de Empresas Familiares. Seja bem-vinda, professora Renata. Agora passo a palavra para vocês, para que falem um pouco sobre a trajetória de vocês, façam a apresentação individual de vocês. Obrigada, Luana. Eu vou começar com a minha apresentação humanizada, dizendo que eu sou uma manteiga derretida, então também já estou super emocionada. Para mim é um prazer muito grande ver uma equipe como a de vocês, com a força de vocês nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, não deixar o bastão cair, né, e estar trabalhando pelo social. Então, parabéns a todos vocês. Eu brinco que eu tenho múltiplas personalidades. Eu sou professora, mas eu sou estudante também. Eu, na verdade, adoro esse papel de ser estudante. Eu gosto muito de aprender, mas quem tanto aprende, uma hora tem que também ensinar. E eu também sou consultora associada da Pares Estratégia de Desenvolvimento, onde a gente trabalha desenvolvimento organizacional com foco em impacto socioambiental. Só para dar também um parâmetro de como é que está a minha vida um pouco nesse momento de pandemia, eu estava nos Estados Unidos fazendo meu doutorado de sanduíche no primeiro semestre, fui pega de surpresa com essa pandemia, e aí consegui voltar e resolvi fazer uma transição. Hoje eu estou no campo, estou morando no interior de Nova Friburgo, espero que a internet não nos dê um susto, aqui contribuindo com uma comunidade que está pretendendo fazer um ecobairro. Então, trabalhando a sustentabilidade realmente na veia, e a gente percebe quanto que a gente tem que aprender com a natureza, né? Então, estou aqui dando a minha contribuição socioambiental e me acostumando a viver, mudando meus paradigmas também, como a gente tem visto essa mudança toda no mundo, né? Entendendo o que vai ser esse novo normal. Mas isso é um pouquinho de mim. Eu fiz uma transição de carreira em 2008. Eu trabalhava como executiva de marketing de grandes empresas, até que comecei a sentir falta de um propósito maior na minha trajetória e fui em busca de poder contribuir com o meu tijolinho no mundo, né, para fazer algum trabalho que tivesse maior significado, e percebi que essa busca não termina nunca. Então, estou até hoje em busca, mas já com algumas concretizações aí, né, com mestrado, doutorado, a consultoria, mas sempre numa busca de autoconhecimento, numa busca de poder ser um ser humano melhor, que possa contribuir para a gente ver o mundo um pouquinho melhor aí nos próximos anos. E essa são um pouquinho de mim numa apresentação humanizada. Não quero também ocupar a palavra toda, vou passar para a Renata e depois a gente continua. Obrigada, Mariana. Bom, eu nunca fiz uma apresentação humanizada, mas eu vou tentar aqui. Bom, eu sou acionista e membro de um grupo familiar, né? Então, muito do meu interesse por governança corporativa e, no caso, do sistema familiar, veio pelo fato, né, de eu fazer parte, desde que eu nasci, de um grupo familiar. Eu nunca trabalhei diretamente nos negócios da família, tive uma carreira fora, né? Eu fiquei muitos anos no mercado financeiro e
E, de certa forma, assim como a Mariana, chegou uma hora que não tem muito propósito, sabe? Eu queria fazer realmente algo diferente e voltar para o meio acadêmico. Sentia muita falta de estudar, de ter um trabalho mais, vamos dizer assim, que intelectualmente te desafiasse, né? E por isso eu comecei o meu mestrado lá em 2005, 2006, se não me engano, e eu mudei completamente de carreira. Originalmente eu sou economista, né? Tive essa experiência no mercado financeiro e mudei totalmente para administração e a área de gestão e governança. Acabei de me associar a uma consultoria americana que é referência no mundo em gestão de empresas familiares. Realmente no início, tem uma semana aí que eu assinei um contrato, né, com eles, e vai ser bastante desafiador trabalhar com pessoas tão experientes, né? Eu nunca fiz consultoria, é a minha primeira vez. E o que mais que eu posso falar de mim? Eu sou casada há 20 anos, tenho 2 filhos, um de 16 anos que está prestes a voar. Ele vai fazer um intercâmbio no meio dessa pandemia e está me deixando bastante ansiosa, né? Mas ele quer muito, está determinado, a gente conseguiu que ele fosse, conseguiu o visto, etc. Então, ele está indo semana que vem. Eu tenho um outro menor de 12 anos e sou muito envolvida também com terapias holísticas. Eu faço uma terapia energética chamada prana-terapia. Medito há 7 anos. Adoro essas questões energéticas, esotéricas, é o meu hobby, adoro ler sobre isso também. E vejo como que isso, em todas as esferas, interfere, né, no que a gente faz no dia a dia, como se a gente se relaciona com as pessoas, no trabalho que a gente escolhe, na maneira de viver. E por conta dessas meditações e essas práticas que envolvem yoga, envolvem uma série de outras práticas, a busca aí por ser uma pessoa melhor, né? A gente está evoluindo sempre. Queira ou não, a gente vai evoluir, né? A gente pode fazer da forma mais dolorosa ou da menos dolorosa. Depende do esforço, né, de cada um. Eu acho que é uma honra para mim estar aqui participando, tentando contribuir de alguma forma com o que eu já estudei, embora assim, quanto mais eu estude, mais eu chego à conclusão que eu menos sei, né? Dá um certo nervoso. Realmente a gente precisa sempre estar se aprimorando e estudando, mas eu vou tentar contribuir aqui de alguma maneira com o que eu já vivi, com a minha experiência em governança. Tá bom. Obrigada, Renata. Obrigada pelas palavras de vocês. Vamos lá? Professora Mariana. Vamos, então, um minutinho aqui para eu conseguir compartilhar minha apresentação. Todo mundo ouvindo bem, né, gente? Vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Sim, tá. Porque eu não me vejo e não vejo vocês, então qualquer coisa vocês falem para dar tudo certo. Eu fui chamada para falar sobre, a princípio, ISG ou ASG, né, que são os critérios de sustentabilidade empresarial, ambiental, social e de governança. E eu resolvi contextualizar esses critérios de sustentabilidade dentro do movimento que as organizações passaram, né, nas últimas décadas a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável. A ideia é que, se vocês tiverem perguntas, vocês vão botando as perguntas no chat, que depois, ao final, a Luana vai fazer uma curadoria de perguntas e a gente vai respondendo para vocês as dúvidas. Eu espero que não seja muito técnico, mas tentei fazer de forma mais simples, mas a gente aprofunda no que vocês sentirem necessidade.
Então, só para contextualizar, né, a gente viu que as organizações ao longo, desde a Revolução Industrial, passou por uma série de transformações. Se lá na época da Revolução Industrial já existiam organizações que trabalhavam com filantropia e essa era a forma das organizações exercerem alguma espécie de responsabilidade social corporativa, no século XX, principalmente a partir da década de 70, por conta de uma série de problemas que as organizações começaram a enfrentar, como derrame de petróleo nos oceanos, as questões de responsabilidade corporativa começaram a surgir e ficarem prementes nas organizações. E aí as organizações foram se desenvolvendo até que a gente chegou ao conceito de desenvolvimento sustentável, que foi lançado em 1987 pelo relatório de Brundtland, da ONU, que é o desenvolvimento que leva em consideração o tripé que a gente chama da sustentabilidade, né? Que é o econômico, o social e o ambiental, no sentido da gente poder se desenvolver no presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de aproveitarem também os recursos naturais que a gente usufrui hoje em dia. E outros conceitos começaram a surgir no campo das organizações como uma evolução dentro desse novo paradigma do desenvolvimento sustentável. Então, em meados do anos 2000, o Michael Porter trouxe a noção de valor compartilhado, que é o conceito que diz que as organizações elas devem desenvolver valor não apenas para si mesmos, mas também para a sociedade, em conjunto com seus stakeholders no sentido de público, né, no qual as organizações interagem ou afetam. Depois a gente viu, mais recentemente, um boom de compliance como uma reação, né, a toda a questão de corrupção nas organizações e no setor público. Então, a ética que já vinha sido tratada na responsabilidade corporativa agora ganha um novo departamento nas organizações que cuida, né, não só das empresas poderem cumprir todas as suas normas e suas leis, mas também se anteciparem e mitigarem riscos éticos. Mais recentemente ainda, a gente começa a escutar sobre economia circular, que é a economia que visa o reaproveitamento total dos resíduos que as organizações usam e, em vez de descartar, recolocam ele na sua cadeia, virando novos insumos. E cada vez mais a gente tem visto no mundo corporativo organizações se tornando ativistas. Então, se antigamente o ativismo era algo que era muito comum do terceiro setor e das organizações sociais, né? A gente vê hoje grandes e médias empresas também abraçando causas e buscando um propósito maior que apenas dar retorno para os seus acionistas. E a gente tem visto um movimento muito grande agora de organizações ativistas. Todas essas mudanças, né, nas últimas décadas estão sendo pautadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU, que a ideia era que em 2030 a gente alcançasse, né, esses 17 objetivos. Provavelmente a gente não vai conseguir alcançar todos até 2030, vai ser uma agenda que a gente ainda vai precisar trabalhar, mas a gente tem visto agora em 2020 uma aceleração das iniciativas das organizações nesse sentido, porque a gente tem 10 anos aí para poder mudar o curso do mundo nesses objetivos. Então, eu até convido vocês, para quem não conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entrar no site da ONU, porque cada um desses objetivos tem uma série de metas. E é muito interessante as organizações entenderem para qual objetivo elas estão contribuindo com as suas ações. Então, a gente tem erradicação da pobreza, fome zero, bem-estar e saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia sustentável, contribuição para o emprego digno e crescimento econômico, a questão da inovação na indústria, a redução das desigualdades, o trabalho em construir cidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, o combate às alterações climáticas,
o cuidado com a vida nos oceanos, né? A gente vê essas imagens das tartarugas cheias de canudo, fica todo mundo desesperado porque a gente tem um volume de lixo enorme, e isso tem a ver com a geração de plástico. A Vida sobre a Terra, que fala sobre o meio ambiente natural, como as florestas, né? A questão da paz, justiça e instituições fortes, porque sem instituições fortes a gente não consegue nenhuma mudança. E esse objetivo 17, que eu gosto muito, que são as parcerias em prol dessas metas. Então, eu que no meu mestrado estudei redes e alianças estratégicas, a gente vê que nenhuma organização trabalha sozinha, né? A gente sempre trabalha em parceria, e essas parcerias são as que são capazes de viabilizar com que a gente tenha uma escala maior nas nossas ações. Além dos objetivos de desenvolvimento sustentável que pautam essas mudanças nas organizações, a ONU também lançou os 10 princípios do Pacto Global. O Pacto Global é um pacto voltado para organizações. As organizações podem se tornar signatárias desse pacto, e as organizações que são signatárias do pacto, elas se comprometem também a serem organizações em prol do desenvolvimento sustentável e a respeitar os direitos humanos. Então, os 10 princípios são respeitar os direitos humanos, reconhecidamente, né, na sua área de influência, assegurar que a empresa não viole esses direitos humanos, apoiar a liberdade, né, de associação e reconhecer o direito dos seus colaboradores de poderem se associar, e terem a liberdade de fazer as escolhas políticas que bem entendem. Se comprometem a eliminar toda forma de trabalho compulsório, né, ou forçado, o que a gente chama de escravidão moderna, erradicar toda forma de trabalho infantil da cadeia de valor, estimular qualquer tipo de discriminação né, dentro da sua cadeia, dentro da organização, assumir práticas responsáveis em relação ao meio ambiente, desenvolver iniciativas que promovam e disseminam a responsabilidade social corporativa, incentivar a difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis e combater a corrupção. Então, esses são os 10 princípios considerados para que uma organização seja uma organização signatária de um desenvolvimento sustentável. E essas conversas, esses movimentos, levaram a novos paradigmas no campo das organizações. Hoje, eu descobri com felicidade que a Luana é do capitalismo consciente, né? Esse é um movimento que chegou já aqui no Brasil também, que versa sobre organizações que buscam um propósito maior, além de dar retorno para os acionistas. Então considera, né, tem uma orientação para os seus stakeholders, para os públicos os quais ela interage, tem uma liderança consciente das suas ações e dos impactos que essa liderança tem no negócio e na comunidade em que atua, e busca fomentar, como vocês têm feito no Procriança Cardíaca, uma cultura consciente, uma cultura humanizada, né? Isso também é chamado de capitalismo de stakeholders, e em 2020, agora no início do ano, foi feito um manifesto assinado por grandes organizações que diz que a melhor maneira de entender e harmonizar os diferentes interesses dos stakeholders é gerando valor compartilhado para todos eles ao longo da cadeia de valor das empresas, né? Então, a gente chama de capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholders esse movimento que busca onde as organizações buscam ter consciência dos seus impactos socioambientais e também incluir nas suas tomadas de decisão os públicos com os quais ela interage. Então, fornecedores, clientes, colaboradores, comunidade, né, e assim por diante. Alguns outros movimentos que surgiram dentro desses novos paradigmas é o Sistema B. O Sistema B começou nos Estados Unidos e é um movimento global de empresas B, porque em inglês é pro-benefit, né? Empresas pró-benefício, que eles buscam redefinir o conceito de sucesso dos negócios. Então, se antigamente o conceito de sucesso dos negócios era pautado pelo lucro que se dava aos acionistas, apenas pelos indicadores da Bolsa de Valores, hoje
os critérios são outros, né? São critérios, como a gente vai ver daqui a pouco, são os critérios de responsabilidade social corporativa, de respeito ao meio ambiente, de respeito à sociedade, não só respeito, mas de ações que contribuam para uma maior equidade na sociedade, uma menor desigualdade, ao mesmo tempo em que garanta-se não só a lucratividade das organizações, mas que elas sejam sustentáveis ao longo do tempo do ponto de vista econômico, porque as organizações precisam ser sustentáveis economicamente também para poder ter uma longevidade. E aí o Sistema B, ele tem, também convido vocês a entrarem no site, porque eles uma espécie de eles dão uma espécie de certificação para as organizações, mas as organizações não precisam buscar necessariamente as certificações, podem só usar é gratuito, tem uma série de indicadores e vocês podem preencher com os critérios, com os dados da organização para terem um parâmetro de como é que a empresa está operando dentro desses critérios de sustentabilidade. Recentemente também eu achei importante destacar o movimento que o Sistema B fez junto com o IDBR, que é a campanha Seja Antirracista, como um movimento que veio, né, agora muito recentemente, desde o que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, que não basta as empresas dizerem que trabalham diversidade, dizer que trabalham que não são preconceituosas, precisam ter movimentos ativos relacionados a ser antirracista. Então, esse é um movimento que o Sistema B está puxando aqui no Brasil também, e é um dos critérios, né, a diversidade e o não preconceito. Um outro movimento também é o das empresas humanizadas, e vocês, como pioneiros aí na área social, se transformando numa organização humanizada, né? Esse também é um movimento de grandes empresas que tem se espalhado pelo Brasil, e o interessante é que eles fizeram um estudo comparando as empresas humanizadas que levam a sério os critérios de sustentabilidade em comparação com as 500 maiores empresas do Brasil que não levam esses critérios em consideração, e veem que o retorno, inclusive financeiro, dessas organizações humanizadas é maior do que as organizações que não levam esses critérios em consideração. Então, não é só bom para o planeta, é bom para a organização também, né? Porque a organização se torna mais resiliente e, ao mesmo tempo, tem mais capacidade econômica de se perpetuar no tempo e fazer suas ações se escalarem, terem mais impacto. E aí a gente vai entrar agora, já quase fechando a apresentação, mas ainda alguns slides. Luana, qualquer coisa, você faz um sinal se eu estiver estourando o tempo, que a Luana é a única que eu vejo aqui no vídeo. A gente vai falar do que são, de fato, os critérios de sustentabilidade. Mas eu trouxe, antes de falar exatamente o que são os critérios de sustentabilidade, eu trouxe essa frase do Larry Flynt. O Larry Flynt é CEO da BlackRock. A BlackRock é uma das maiores gestoras de investimento no mundo. E quando uma grande gestora de investimento como a BlackRock fala que, a partir de agora, os critérios de sustentabilidade vão ser a tendência para os investidores, isso impacta em toda uma cadeia de investimentos, né? Então, se a gente demorou muito, né? A gente está falando de sustentabilidade, responsabilidade corporativa aí há muitos anos, mas parece que chegou de fato o momento, e eu acho que com essa pandemia toda, né, vocês estão sentindo isso na pele, não tem mais como a gente não levar esses critérios em consideração nas nossas organizações e na nossa própria vida pessoal. A gente precisa fazer mudanças que considerem a preservação do meio ambiente, a redução da desigualdade social e a nossa autossustentabilidade financeira. Então, o que são, de fato, os critérios ESG ou ASG, que é ambiental, social e de governança, né? Do ponto de vista técnico, ele é um índice que avalia as operações das empresas, né, conforme os eixos da sustentabilidade. Como eu falei, o meio ambiente, a área social e a área de governança, né? São critérios cada vez mais utilizados por consultores financeiros, bancos e fundos de investimento para avaliar as empresas e para tomar decisão se investem ou não nessas organizações. Por quê? Porque, ao reportar esses critérios, as organizações se tornam mais
tornam suas operações mais transparentes. Isso dá segurança para o investidor de que aquela é uma boa organização para ser investida, porque é uma organização que vai se tornar mais resiliente e que vai ter retornos de mais longo prazo, né? Então, isso tem sido uma tendência mundial. As organizações que adotam os critérios ESG são consideradas organizações mais sólidas, que têm mais baixo custo de capital, então você investe e tem maior retorno, e tem melhor resiliência contra os riscos relacionados à questão do clima e da sustentabilidade. E isso está abrindo um mercado que a gente chama de mercado de finanças sustentáveis, ou investimentos socialmente responsáveis. Aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, um índice na Bolsa de Valores, que é o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que as empresas de capital aberto que seguem esses critérios estão elencadas lá, e diversos produtos financeiros são desenvolvidos para quem quer investir em organizações que seguem os critérios ESG. E quais são os benefícios, né, de se investir nesses critérios e de você reportar esses critérios, de você monitorar esses critérios? Você dá maior transparência para as suas operações, isso dá segurança para quem quer investir, para os seus parceiros, para os seus colaboradores, para os seus fornecedores. Você consegue ter clareza de quais são os seus riscos relacionados à sua operação. Então, você tem capacidade de criar um plano de mitigação de risco mais eficiente. Você é capaz de tomar decisões mais seguras, porque você tem noção maior dos seus riscos e você monitora a sua operação. E você também tem ganhos de reputação, né? Porque você acaba sendo considerado uma empresa socialmente responsável, e empresas socialmente responsáveis são empresas mais perenes no tempo. E aí, só para tangibilizar, eu trouxe alguns indicadores. Como eu disse, esses são os indicadores que a XP Investimentos usa, que o ISE usa, mas o Sistema B tem dentro do site deles, tem uma ferramenta de bastante fácil acesso, onde vocês podem trabalhar com esses indicadores e reportá-los e ter um relatório das suas atividades de maneira bem fácil. Então, do ponto de vista ambiental, a pegada de carbono, quanto que você emite de emissões tóxicas, qual é a sua geração de resíduo, quais são as fontes da matéria-prima que se usa, né? E aí, mais para empresas que trabalham com grandes indústrias, né? O seu consumo de água, como é que você trata a biodiversidade do seu entorno, como é que é a questão dos seus financiamentos, do seu endividamento, se é sustentável ou não, se você investe em energia renovável e como é que se dá o manejo da terra. Isso também é mais voltado para a indústria. Do ponto de vista social, né? Como é que são as condições de trabalho dos seus colaboradores, a segurança dos seus produtos e serviços e dos seus colaboradores, a qualidade do produto, saúde e segurança dos colaboradores, segurança química, isso também é mais para grandes indústrias, o teu capital humano, como é que você trabalha com ele, né? Como é que você investe na sua equipe, a questão de nutrição, como é que isso se dá. E no campo da governança, que a Renata vai aprofundar na próxima palestra, né? Busca-se entender qual é a estrutura da diretoria, se tem uma auditoria externa ou não nos negócios, como é que a organização se compromete com a ética, como é que ela lida com questões de corrupção, se há solidez financeira, controle acionário, a diversidade, né, dos acionistas. E há outros critérios, inclusive, e aí por isso que eu convido vocês a irem no site do Sistema B, porque tem critérios focados para pequenas e médias organizações. E aí vocês conseguem se ver muito mais refletidos em que tipo de indicadores vocês podem usar para poder monitorar essa mudança cultural que vocês estão fazendo, chamando de humanização, né? Então, é legal vocês poderem não só ter como um auxílio a esse trabalho todo de mudança cultural, que é um trabalho super grande, vocês poderem também ter indicadores para acompanharem no tempo como é que isso se dá.
E aí, fechando, assim, a XP Investimentos apresenta um estudo, né, para grandes empresas que mostra que o desempenho das organizações que investem nos critérios de sustentabilidade tem sido cada vez maior que o desempenho, e aí é o desempenho financeiro mesmo, do que as maiores grandes empresas que não investem em critérios de sustentabilidade. Por que esse dado é importante? Porque os investidores, eles querem investir em organizações que deem retorno para eles, né? Então, eles vão botar um dinheiro numa organização e eles esperam que aquele dinheiro volte com algum prêmio de capital. E aí, quando a gente consegue mostrar que investir em critérios de sustentabilidade não é só bom para o planeta e para as pessoas, mas é bom também do ponto de vista econômico, a gente vê um movimento enorme de investidores, que no final das contas, quem movimenta a economia do mundo, se direcionando para os critérios de sustentabilidade. Então, a gente vê que isso é uma tendência mundial e tem chegado no Brasil, e aí no Brasil, no mundo e no Brasil, a gente também tem uma outra espécie de investimento, que aí é um outro assunto enorme que eu poderia falar também, que são os negócios de impacto social e os investimentos de impacto, né? Que aí não são só critérios de responsabilidade social corporativa, é quando a organização ela tem como missão sua, ela nasce, né? E as organizações sociais como vocês são assim para resolver um problema socioambiental. E aí existem investidores agora que estão buscando investir em organizações de impacto social, que é um investimento que é de mais longo prazo e que é um pouco mais demorado de dar retorno, mas que geram organizações que contribuem realmente para a gente mudar o paradigma da nossa sociedade. E aí eu digo, né, que a gente está entrando se a gente antigamente vivia a época, pelo menos eu, quando trabalhei em marketing muitos anos, né, que era o segredo é a alma do negócio, a gente está vendo agora que, na verdade, é a alma que é o segredo do negócio, né, e que essa coisa de ter um propósito maior, de se preocupar com o impacto socioambiental, é uma tendência, na verdade, não é mais uma tendência, é uma realidade, chegou para ficar. E as organizações que não tiverem pautadas por essas discussões, por esses novos paradigmas, elas tendem a não sobreviver ao longo do tempo, dentro dessas mudanças que a gente tem visto no mundo. E eu acho que é isso, eu fecho por aqui, eu vou ver como é que eu descompartilho aqui. Aqui eu acho que eu fecho assim. A gente passa, então, a palavra para... Espera aí, que eu acho que eu não já descompartilhou? Já. Não descompartilhou ainda não. Agora sim. Foi. Agora foi. Muito obrigada, gente, e eu aguardo as perguntas. A gente passa, então, agora para a professora Renata e depois a gente abre o painel para o debate. Obrigada, Luana. Obrigada, Mariana. Aprendendo bastante aqui com a Mariana também. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Espero que dê certo aqui. Guardem as perguntas, gente. E o Mix já levantou a mão aqui, já estou colocando em ordem. Só um minutinho. Peraí. Aqui. Bom, estão me ouvindo? Está vendo a apresentação? Está tudo ok, né? Ok. Tá. Tentando, então, desenvolver um pouquinho mais o que a Mariana colocou sobre governança, que talvez a governança, na medida que você tem essas metas maiores, né, de sustentabilidade, de negócios que geram impacto positivo, social, ambiental, de todos os seus princípios, o que está por trás, de fato, de toda a sua motivação, o propósito principal daquela organização, a governança ela viria como um instrumento, né, para concretizar, né, esse propósito maior, né? Então, o objetivo da governança é justamente cuidar aí
dessa plantinha com muito cuidado, né, que é pequena ainda, mas que com uma estrutura de governança possibilita um crescimento, um desenvolvimento, né? Governança, eu sempre digo que a palavra ela vem de governo, o que dá uma noção ruim do que ela realmente significa, né? E, na verdade, a governança ela precisa, ela deve ser aplicada tanto em pequenos negócios quanto em grandes negócios. Em geral, as empresas acham a governança é para grandes empresas, é para uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, e não, na verdade, a governança ela se aplica sim a qualquer tipo de negócio, mesmo que seja bem pequeno, só que ela tem que ser do tamanho adequado, né, para os desafios daquela organização, né? Você não implementa uma governança da Vale do Rio Doce numa pequena empresa, né? Vai ser uma estrutura demasiadamente cara e que não se justifica. Então, a governança ela precisa ser de um tamanho proporcional aos desafios daquela empresa naquele momento, para que ela permita que ela cresça e se desenvolva ao longo do tempo, e que, aos poucos, ela vá se adaptando às necessidades daquela empresa, né? Então, o próprio IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que acaba sendo a referência das práticas, né, criando diversos manuais sobre práticas de boa governança em diferentes tipos de negócio, eles também têm um manual lá para terceiro setor. Recentemente, eles criaram um manual para boas práticas de governança para startups, né? Então, o que mostra que independe, de fato, do tamanho da organização, né? Seria para qualquer tipo de negócio. E é justamente através da governança que você institucionaliza uma série de aspectos. É muito ruim a pequena empresa ela ficar muito centrada num pequeno número de pessoas, né? Quanto mais institucionalizada, quanto melhor foi estruturada a governança, mais condições a governança tem de lidar com todos os desafios dessa organização. Então, ela bem estruturada, ela permite dar conta de tudo que essa empresa precisa para se desenvolver e para crescer. Aqui, um pouquinho sobre stakeholders, que é um conceito fundamental, a Mariana já falou um pouco sobre stakeholders, mas, assim, esse é um conceito fundamental para entender, né, do que a gente está falando sobre governança. Então, stakeholders são todos os grupos que, de alguma maneira, se relacionam com a empresa. A empresa, ela influencia diversas esferas, né? Ela tem um impacto na sociedade bastante relevante. Então, por isso que a gente diz, né, eu falo muito para as empresas tradicionais, né, menos do terceiro setor, que a empresa ela não existe para benefício dos proprietários e acionistas. A empresa ela existe para muito além disso, porque ela tem toda uma influência na sociedade, tem toda uma relação que se constrói, né? Então, ela precisa ir além dos interesses dos proprietários e acionistas. Acontece que uma boa governança é quando todos esses interesses estão alinhados, né? É justamente isso que faz você ter uma boa governança e uma má governança. O que é uma boa governança? Eu acho que, em geral, as pessoas confundem muito o conceito. Eu vou tentar passar aqui de uma maneira simples e bem rápida, né? Governança diz respeito simplesmente a quando todos que, de alguma maneira, influenciam a gestão desse negócio, né? Aí a gente está falando de todos os funcionários da empresa, eles trabalham, e a alta administração, né? Para que todos trabalhem pelo melhor
para essa empresa, né? Então, se a gente vê na organização as pessoas agindo de acordo com os interesses individuais, é que a gente diz que aquela empresa não tem uma boa governança. Se a gente vê que, pelo menos boa parte das pessoas, né, trabalha pelo melhor da organização, de acordo com os interesses, né, do que a alta administração vai delinear, né, se todos trabalham pelo melhor dessa empresa, nós dizemos que essa empresa tem uma boa governança. Diz respeito a um alinhamento de interesses. E como é que você faz isso, né? Eu vou tentar explicar aqui. O primeiro aspecto da governança que é importante entender é o seguinte: imagina que tem uma empresa que tem um fundador, e ele é o único funcionário dessa empresa, e não tem mais ninguém envolvido. Ele é o fundador, ele é o dono dessa empresa, e ele trabalha sozinho nessa empresa, não tem mais ninguém que ajude ele. A gente diz que, nesse caso, não há nenhum conflito de governança. Ela está perfeitamente alinhada. Como se você dissesse, não preciso de governança. A governança ela passa a ser relevante na medida que há uma certa separação entre propriedade e gestão. Então, na medida que essa empresa vai crescendo, você tem um grupo de sócios, né, que não vai ser só mais um, e tem um grupo de gestores, sendo que alguns vão ser sócios, outros não, alguns vão ter participação, outros não. Na medida que tem uma separação entre gestão e propriedade, você precisa de governança, né? Por que isso é necessário? De novo, porque o que eu estava falando antes, as pessoas precisam trabalhar por aquela empresa tendo uma orientação da alta administração, sim, mas pensando sempre no melhor para a empresa. Pensando no melhor para a empresa e sabendo a maneira que cada um tem que agir para que se queira o melhor para a empresa. Eu não sei se vocês lembram, há muitos anos atrás, teve um acidente na British Petroleum, que ficou vazando o petróleo, né? Muito tempo no Golfo do México, se não me engano. E foi bastante angustiante, eles não sabiam como parar o vazamento, vazou-se muito óleo e foi um impacto ambiental bastante severo, né? Bastante complicado. E tudo aconteceu, parece, depois de uma investigação, que um funcionário, querendo economizar numa determinada válvula, num determinado equipamento lá da plataforma, essa válvula parou de funcionar, essa válvula quebrou e gerou... eu não sou engenheira, né? Então, estou assim, explicando de uma maneira bem simplificada. E isso gerou todo o acidente. Então, assim, ele estava bem intencionado, né? Ele queria fazer uma economia, talvez, pensou que aquilo era o melhor para a empresa. Mas, no entanto, isso gerou, né, o resultado que gerou. Não querendo culpá-lo, não é isso, mas, de alguma maneira, se você perguntasse, né, para a alta administração se eles gostariam de economizar naquela válvula, provavelmente eles diriam que não. E certamente hoje eles diriam que não, né? Então, é muito importante esse alinhamento da alta gestão e essa unificação de interesses, né, para que todos saibam como se comportar, além de ter a intenção de agir, né, tomar as suas decisões dentro da empresa pelo melhor da organização, mas também sabendo como se comportar, né? No momento que você tem essa separação de empresa e propriedade, isso se torna mais complexo um pouco, e aí você tem que adotar uma série de políticas, regras, enfim, uma série de normas internas para deixar isso um pouco mais claro, tá?
Na governança corporativa, né, então, como eu falei, é importante regular esse comportamento aí de todos que, de alguma maneira, estão envolvidos com a gestão da empresa, né, e que tomam decisões no dia a dia e que impactam, de alguma maneira, a própria empresa, né? E isso precisa estar alinhado com os interesses dos proprietários. Se a gente pensar, por exemplo, que tudo que a Mariana falou, né, do impacto de sustentabilidade, as empresas no futuro que, de alguma forma, não olharem para isso, elas vão ser prejudicadas, elas vão possivelmente até deixar de existir, né? Se a gente pensar dessa forma, os proprietários hoje, né, os donos, os que comandam o negócio e que estão estabelecendo todas as diretrizes aí do negócio, eles deveriam pensar dessa mesma maneira, eles deveriam já também ter esse pensamento de cuidar da organização, de pensar pelo melhor da organização, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha, né, que as empresas que pensam no impacto social e ambiental, elas estão sendo altruístas, que elas estão sendo boazinhas com a sociedade, que, na verdade, não pode ser só o lucro, a gente sabe disso, mas que não, é muito mais do que isso, né? Eu costumo dizer que é profundamente capitalista essa decisão, porque lá na frente a sua empresa vai deixar de existir, né? Simplesmente isso. Então, uma coisa não está separada da outra, né? Está todo mundo pensando na longevidade e na perenidade dos seus negócios, né? Então, os proprietários, eles, para cuidar, né, de todo esse alinhamento, eles precisam estabelecer um sistema de regras, um sistema de incentivos, né, para que as pessoas ajam no melhor para essa empresa que eles trabalham, e nunca pensando nos interesses individuais, né? Só que os proprietários não têm como fiscalizarem isso todo dia, o tempo todo. Isso é impossível você estabelecer assim, um manual, né? Por qualquer que seja a atividade daquela pessoa, você estabelecer um manual com todos os detalhes do trabalho que ela tem que fazer. Vão surgir situações inusitadas, vão surgir situações novas, a própria pandemia, né, que a gente viveu, não tem nada mais disruptivo que isso, não tem como prever no manual que algo desse tipo ia acontecer com a gente, as nossas vidas e as empresas. Então, é muito importante que haja, sim, uma relação de confiança e que as pessoas tenham autonomia para tomar decisões dentro dessas diretrizes maiores que são estabelecidas pela alta administração, né? Então, essa relação de confiança é fundamental para construir tudo isso, né? Tanto da alta gestão com os funcionários, quanto dos funcionários com a alta gestão. E é exatamente isso, né, que você faz no gerenciamento da cultura organizacional, né? Então, alguns aspectos que aproximam a relação de confiança, né, nesse gerenciamento da cultura organizacional é fundamental. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é em relação à tolerância ao erro, né? Se você não tiver tolerância ao erro, porque faz parte do aprendizado, né? Você precisa errar, e era humano errar para poder aprender, né? E a pandemia, de novo, é um excelente exemplo, que é um contexto totalmente novo. Então, as pessoas foram meio que aprendendo e fazendo, ninguém nunca tinha vivido uma situação como essa, né? Lá no início da pandemia, as empresas saíram correndo para tentar administrar e lidar com uma situação totalmente nova, tanto no cuidado em relação aos seus funcionários, no cuidado em relação aos seus clientes, e cuidado em relação toda a relação daquela empresa com o externo, com a alta gestão, enfim, uma série de aspectos que você tinha que cuidar, né? Você tem que cuidar dos seus principais stakeholders, né?
os stakeholders chaves, você não pode deixar ninguém de fora, ajudando a sociedade na medida do possível, enfim, uma série de aspectos que você precisa gerenciar, né? Que você precisa cuidar no momento como esse. Então, a tolerância ao erro ajuda ao crescimento dessa organização, né? A permitir que a gestão do conhecimento seja melhor trabalhada internamente, que as pessoas tenham abertura, né, para trocar ideias e construir soluções inovadoras dentro da organização, o trabalho em equipe. Então, assim, são uma série de aspectos que aí a alta direção precisa eleger, né, dentro de certos critérios, dentro de determinados princípios, e isso é muito individual, é muito caso a caso, e precisa ser genuíno, né? Precisa ser algo que, de fato, exista e seja muito presente dentro da organização. Então, não adianta tentar copiar, talvez, o manual de uma empresa bem-sucedida, né? Você precisa, de fato, construir algo. Tenho certeza que o Procriança Cardíaca, né, tem, com todos esses mais aí de 20 anos de história, certamente tem aspectos, né, tem pilares muito importantes dentro dessa cultura organizacional, né? Então, de alguma forma, vocês chegaram hoje aqui com muito sucesso e é importante identificar quais são esses aspectos importantes, o que trouxe vocês até aqui, né? O que isso pode ser identificado e ser esclarecido, talvez, para todos, né? E fazer com que, certamente, as suas forças, né, para continuar na trajetória aí de longo prazo, né? Então, esse gerenciamento da cultura nessa esfera é bastante relevante dentro da governança corporativa, né? Então, resumindo, né, quando a gente fala de governança cooperativa, aqui eu estou usando a definição do IBGC, né? É todo esse sistema de regras, essas políticas internas que regem, né, os relacionamentos entre a alta administração e todos os órgãos máximos, quando eles existem, né, dentro da organização, incluindo, inclusive, a área de compliance, que seria aí um dos órgãos de controle, né? Então, o IBGC elegeu 4 pilares, né, dessa governança. Então, na busca de uma boa governança, todas as organizações deveriam buscar por esses pilares, né? Minimamente por esses 4, né? Que seria a transparência, né? Significa o desejo de informar, né? Então, por exemplo, na pandemia, de novo, né? Eu estou usando aqui o exemplo da pandemia, que é o mais recente. As empresas, muitas ficaram muito inseguras, né, sobre a capacidade delas, talvez, de manter os funcionários dentro da empresa, né? Como é que ia ser, de uma hora para outra, ver uma mudança de receita muito, muito grande, a capacidade das pessoas, talvez, contribuírem, né, com as organizações de terceiro setor, no caso, ou a alguns negócios que tiveram seu faturamento praticamente zerado de uma hora para outra, não sabiam quanto tempo isso ia durar. Então, a transparência aqui seria simplesmente em falar para as pessoas a verdade, né? Talvez de uma maneira positiva e motivadora, né? Porque naquele momento acho que todo mundo queria um pouco de colo, mas falando a verdade, né? Tentando ser o mais transparente possível sobre as intenções, né, da alta gestão, da maneira como as coisas estavam sendo gerenciadas, né? Então, a equidade é o tratamento justo a todos os stakeholders, né? O que significa isso? De você não privilegiar nenhum grupo em detrimento de outros. No caso de sócios, né? Quando a empresa tem muitos sócios, é muito importante que todos os sócios tenham todas as informações
disponíveis da mesma maneira, né? Que você não privilegie um grupo de sócios em detrimento de outros. Isso é bastante importante. A prestação de contas, né? Os diretores, né? Os principais membros aí da alta administração precisam prestar contas, né? Do que efetivamente está acontecendo dentro da organização em termos de resultados financeiros, em termos de balanço. Todos esses valores, né, os princípios básicos aí estabelecidos pelo IBGC, vieram muito de escândalos de grandes empresas, né, por não estarem cumprindo com esses princípios, né? Antigamente tinha só transparência e equidade, e mais recentemente teve a questão de prestação de contas, mais recentemente não, né? Isso foi lá nos anos 90, já, mas com o escândalo da Enron e da WorldCom, né? Porque a diretoria estava conflitada, porque eles recebiam participação da empresa, né? E eles não estavam assinando os balanços. Houve fraude, de fato, depois teve um processo, né, que foi toda uma investigação. Os diretores, alguns deles, propositalmente não assinavam os balanços, recebiam as ações, venderam as suas ações antes que esse escândalo fosse descoberto, né, que fosse para o mercado. Então, teve todo um processo e, por isso, a prestação de contas foi sendo adicionada. E mais, um pouco mais recente foi a questão da responsabilidade corporativa, que tem muito a ver com a apresentação da Mariana sobre sustentabilidade, né? Então, de novo, só para concluir, não sei se eu estou passando aqui do meu tempo, essa sustentabilidade é um valor fundamental, porque olha justamente para esses aspectos de longevidade e perenidade do negócio, naqueles princípios que eu coloquei. Se todos querem, né, que o negócio dure muito, muito tempo, é fundamental olhar para isso. É fundamental olhar para o seu impacto social, ambiental e o lucro, né? Como a Mariana colocou, que, enfim, a empresa ela precisa de alguma maneira financeiramente ser sustentável para justamente que o seu projeto não vá por água abaixo, né? Que permita a busca aí dessa longevidade. E que isso precisa ser genuíno, porque em algum momento, né, se não for genuíno, já é difícil, né, você gerar impactos positivos social e ambientalmente, mesmo você querendo, né? Tem uma série de desafios dependendo do teu negócio. Se isso não for genuíno, né, isso em algum momento vai ser percebido pelas outras pessoas, vai ser percebido pelo mercado, isso vai ser percebido pelos clientes, isso vai ser percebido pelos funcionários. Então, é muito importante que isso seja genuíno e que, de fato, né, fazer o bem, como a Mariana colocou, gera resultado, né? Ela mostrou ali que as empresas humanizadas tinham um resultado, inclusive financeiro, superior às empresas que não faziam isso, né? Comparativamente. Então, independente das suas motivações, né, que eu costumo dizer, fazer o bem gera resultado, né? Isso é um fato, né? E até falando um pouco no mercado financeiro, por exemplo, as empresas que conseguem essa certificação ESG, elas têm a possibilidade de ter acesso a recursos talvez ilimitados, né? No Brasil, por exemplo, eu sei que tem uma gestora de recursos em São Paulo que faz alocações de carteiras de 5% só em investimentos ESG.
e eles não conseguem alocar tudo, porque simplesmente não tem empresas ainda, né? Então tem quase que uma sobra, com muito esforço, eles conseguem alocar 3, embora o compromisso, né, o objetivo inicial é colocar 5% da carteira dos clientes, né? Então, assim, eu acho que é um campo enorme, porque as empresas que conseguirem, né, se adequar, né, se certificar de alguma maneira a esses princípios, a ESG, têm a oportunidade de ter acesso a recursos ilimitados. Isso já é um sinal, né, na mesma linha como o principal executivo do BlackRock, que a Mariana colocou, né? Já isso. Entro aqui, professora Renata, com uma pergunta que está inserida nesse contexto. Como que uma organização do terceiro setor atrai esse tipo de investidor, se não é uma organização comum? Você acredita que... Tem uma pergunta aqui, que é da Adriana, do marketing. Como para a criança não é um setor ativo no mercado de ações, mas que possui investidores, no caso, figurado como doadores, como que eles podem gerar benefícios? Os fatores ASG geram benefícios para a instituição e atraem mais doadores. Como que eles se inserem nesse contexto? No terceiro setor, no caso. No caso, só para eu entender, o benefício por ser ASG ou como que obtém os recursos? No caso, são 2 perguntas que se encaixam aí. Como que obtém, qual a dica que você dá para se encaixar nesse conceito, nesse sistema ESG? E como que faz para tornar isso atraente para o mercado, para que a organização atraia mais investidores, no caso, os doadores? Isso se aplica também ao terceiro setor? Olha, e talvez a Mariana possa explicar melhor sobre o terceiro setor. Com relação à certificação ESG, eu sei que você tem todas as informações na internet, você tem como aplicar, não é fácil, é bastante rigoroso, tá? Talvez, eu tenho a impressão, não é muito a minha área, tá? ESG e Sistema B. Mas eu tenho a impressão de que o Sistema B seja algo mais possível e palatável, né, do que o critério ESG. E eu sei que no momento que você consegue realmente se enquadrar no ESG, você tem possibilidade de recursos fora do Brasil mesmo, bastante relevante, né? Tem muitos investidores com esse olhar hoje em dia. Falta recursos, quer dizer, falta empresa para se investir, não faltam recursos, faltam empresas com essa classificação, né? Mas eu sei que tem como se enquadrar através da internet, mas talvez a Mariana possa complementar aí minha resposta sobre o terceiro setor. Posso, sim. Eu acho que o que fica de mais importante disso tudo para o terceiro setor é a importância de dar transparências à operação da organização. Então, definir, organizar e monitorar uma série de indicadores de maneira frequente. E aí, quando você consegue dar visibilidade e transparência a esses indicadores, no caso de organizações sociais, não só da cultura interna, da estrutura interna, dos colaboradores, mas principalmente dos seus beneficiários, da quantidade de pessoas que vocês atendem, da diferença que vocês fazem na vida dessas pessoas, essas informações reunidas de forma transparente, aí seja num relatório, seja pelo site, né? O GRI é um tipo de relatório de sustentabilidade que pode ser adaptado para organização não governamental, é fundamental para atrair doadores. E cada vez mais os doadores têm exigido das organizações sociais o reporte, né, do impacto que elas de fato estão causando. Então, eu acho que a melhor maneira é você ser transparente
primeiro, criar uma cultura de monitoramento com frequência, né, com acompanhamento, e depois dar transparência, visibilidade para essas informações, porque isso tem o potencial de atrair filantropos que têm também bastante dinheiro, né, na área de filantropia, voltado para organizações estruturadas que conseguem comprovar o seu impacto socioambiental. Mitz, você quer falar alguma coisa a esse respeito? Quero sim. Obrigada, olha, foram 2 aulas maravilhosas, muito obrigada. O que a gente fica pensando, acho que o que o time todo fica pensando, sabe, Mariana e Renata, assim, o Procriança, ele vai fazer 25 anos, né? A gente tem uma cultura de monitoramento muito rígida, tá? Desde o primeiro time, que eu chamo, né, que são as nossas recepcionistas, nosso portador, a querida Mônica, todo mundo que está assistindo a gente tem um sistema muito rígido, né, de transparência, prestação de contas, do leite que chega à doação financeira, à cirurgia que a gente faz. Tá? Então, isso é uma cultura enraizada no Procriança Cardíaca, com certeza, e eu acho que entendo que para uma empresa do terceiro setor é uma condição básica de sobrevivência, né? Então, eu costumo falar, quando eu sou convidada, né, para falar do terceiro setor e do Procriança, que se a gente não nasce assim, a gente não sobrevive, né? Então, a cultura da transparência, do compliance é muito forte, muito enraizada dentro de cada um dos colaboradores, é muito, muito forte. E a gente vê, né, com a aula agora que vocês deram para a gente tem 2 clientes, né? A gente tem o cliente doador, que é aquele que a gente tem que dar 100% de transparência para tudo que entra no Procriança, né? Como eu falei, desde o leite até o recurso financeiro. E a gente tem o cliente pai de paciente, né? Então, a instituição ela tem 2 clientes que estão sempre monitorando o Procriança, né? Então, eu acho que nós não temos um mercado financeiro, mas temos 2 fiscalizadores, claro, além de todos os órgãos que fiscalizam uma instituição, né? A gente tem mais de 23 órgãos que fiscalizam, né, o Procriança Cardíaca, e a gente tem essa cultura enraizada. Então, como é que vocês veem o terceiro setor se comportando em relação ao compliance, né? Se é uma cultura que já está enraizada na gente? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer tanto para a Mariana e a Renata, que vem que tem essa especialidade em cultura familiar, porque o Procriança ele foi instituído e ele tem uma característica de empresa familiar, porque a doutora Rosa Célia, doutor Paulo, tocam a instituição de forma bastante presente e centralizadora, foram os criadores da instituição, né, ela fundadora. E a segunda pergunta que eu faço poxa, a gente está nesse processo todo, né, de governança, de compliance, de transparência, de se candidatar ao pioneirismo de humanização, a melhores ONGs 2019, 2020, ao Pacto da ONU, a gente está indo atrás de tudo isso, e por que o investidor não consegue olhar a gente rapidamente, né? Assim, você tem a startup que está lá, né, com 3 pessoas que tiveram uma ideia genial, mas a gente não está entregando um produto, a gente está entregando vida, né? A gente tem 20 pessoas, 19 pessoas que estão assistindo essa palestra que elas cuidam de vida. E por que não é tão atrativo, né, quanto uma startup que vai te entregar um produto ou vai te entregar um sistema? Vocês veem isso mudar? Desculpa a pergunta, mas isso eu acho que está na cabeça de todo mundo que trabalha numa organização social. Quando é que a gente alguém vai olhar para a gente e falar assim, poxa, eu sou um investidor, eu vou investir no Procriança, em vez de colocar dinheiro num programa ou num sistema? Como é que vocês veem isso? Bom, primeiro eu acho que é parabenizar vocês por vocês já terem essa cultura de monitoramento. De fato, eu acho que nenhuma organização social sobrevive hoje em dia sem isso, mas há muitas que não têm essa cultura, e aí elas ficam penando
para conseguir gerir as suas operações e, ao mesmo tempo, captar recursos, né? Então, é um mérito muito grande de vocês já terem essa cultura muito bem enraizada, e isso só traz benefícios, né? Em relação, eu acho que aos investidores, né? Eu acho que tem um pré-requisito básico que o investidor tradicional ele busca investir em organizações que vão dar um retorno para o capital dele. Como uma organização social não dá um retorno de capital, dá um retorno social, muitos ainda não veem isso como um investimento. Mas eu acho que a gente está mudando, principalmente quando a gente começa a falar de negócios de impacto social e de investidores de impacto. Os negócios de impacto social, eles tentam juntar os dois mundos, né? O mundo das organizações sociais, das ONGs, com o mundo das empresas. Então, eles buscam criar organizações sociais que são autossustentáveis financeiramente. Eles podem até ter um pool de recursos, né? Eles podem ter doação, mas eles também têm que ter algum tipo de produto ou serviço que gere receita, para que não se fique totalmente dependente de doação, porque isso também garante com que a operação seja mais perene e sustentável. Para esse tipo de organização, hoje já tem investidores interessados nesse mercado. Mas isso é uma mudança super nova, que a gente ainda está construindo aqui no Brasil, particularmente, esse campo, né? Então, existe a Aliança para os Investimentos e Negócios de Impacto, que eu também sugiro vocês darem uma pesquisada na internet, que tem feito, inclusive, lobby a nível governamental para tipificar esse tipo de organização na legislação brasileira, para que esse tipo de organização possa ter benefícios fiscais e uma série de vantagens no trato e na capacidade de conseguir recursos. Mas eu acho que a gente está vivendo uma transição de eras, tanto do ponto de vista das organizações quanto das organizações do terceiro setor, né? Então, eu acredito que apenas organizações como a de vocês, que são, mesmo que tenham uma característica de uma empresa mais familiar, mas têm uma estrutura profissional, que vão ser perenes ao longo do tempo e vão conseguir captar investimento. As outras, elas vão cada vez mais ver o seu espaço diminuindo, a ponto de acabarem e a atividade fim que elas fazem serem abarcada por outras organizações sociais, porque a gente também vê muitas organizações sociais com as mesmas finalidades fazendo as mesmas coisas, enquanto poderia se unir forças e aí ter mais potencial de atrair recursos maiores. Mas eu acho que isso faz parte de todo o movimento do próprio setor, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente está ainda nesse início dessa transformação. Não sei se a Renata tem alguma coisa para contribuir também. Eu acho que aqui no Brasil a gente está um pouquinho atrasado em relação ao resto do mundo, sim, nesse quesito de busca por negócios de impacto social e ambiental, mas eu acho que a Mariana explicou muito bem que são coisas diferentes. De fato, o investidor ele tem o lado aí que eu contei, né, dos recursos, que está buscando, que tem sobra de recursos para negócios ESG, isso, em tese, não incluiria o terceiro setor. Mas o que acontece, por exemplo, o que eu conheço das famílias empresárias que são muito prósperas, né, e no Brasil há muitas, assim, tem poucas centenárias, né, mas há grupos, há famílias empresárias, assim, bastante importantes, né, com vários negócios, etc. E no caso das empresas familiares, em geral, você tem um universo, assim, dentro da governança familiar existe uma preocupação muito grande com filantropia. Então, eu acho que vocês entrariam nessa área, né, da filantropia. Isso, em geral, fica apartado um pouco, fora da organização mãe, né? Porque, em geral, essas famílias têm uma empresa principal, né? Que é a grande geradora de resultados, etc. Dentro da governança familiar, mas ligado diretamente à família controladora, em geral, há um trabalho filantrópico bastante importante. Se você olhar para todas as grandes
famílias empresárias com uma boa governança familiar, a filantropia acaba acontecendo como uma liga para essa família se unir ao longo do tempo, né? Porque com as gerações tem muitas pessoas, as novas gerações às vezes demandam um trabalho mais importante na sociedade. Então isso é uma coisa que eu vejo, né? Que acontece de fato nas famílias, mas são coisas diferentes. Uma é a área da filantropia, que eu acho que seria mais diretamente ligada à possibilidade de doação para instituições como vocês, e a outra é a parte de crescimento, tem um outro foco, né, de crescimento desse patrimônio financeiro ao longo do tempo, né, e aí o investimento em startups, em negócios que eventualmente são ESG, né. Agora vamos para a pergunta da Renata. Renata Rezende, ela tem uma pergunta para fazer. Não, já fizeram a minha pergunta, obrigada. Já fizeram? Já, foram mais rápidos do que eu tenho outra. Vai lá, a bola é tua. Renata, então, você com experiência nessa área familiar, você vê um dos questionamentos que eu tenho muito grande é a empresa familiar ou a própria empresa criar o braço filantrópico. Então, essa é a primeira pergunta, né? Se não tem, você com essa experiência em empresa familiar, você acha que é mais fácil ela investir numa instituição como Procriança, pela sua vivência, ou criar o braço filantrópico, ou uma fundação, ou algum outro tipo de serviço social lá dentro? Porque isso é um movimento que eu fico temerosa dele acontecer, né? Das próprias empresas abrirem o braço social. O que você acha disso? Você acha que é uma tendência ou não? E a segunda coisa, por você ser do mercado, no Procriança, eu sou advogada, né? Eu venho do mercado jurídico há 12 anos e eu achava que era um grande encantamento a doação e, na verdade, o retorno que essa doação dava na empresa em forma de abatimento do imposto de renda. E depois você descobre, com 12 anos de instituição, que não é o chamariz, né, que as pessoas doam por amor mesmo. No Brasil, a pessoa jurídica não é um chamariz, né? A minha equipe está aí, a equipe financeira está aí toda de testemunha que, na verdade, a gente tem pouquíssimas empresas que fazem a doação e procuram o recibo de acordo com a legislação, no sentido de abater aquele 2% do lucro operacional. Ele não é atrativo. Você concorda com isso? Como é que você... Eu não estou te exigindo nenhum conhecimento desse abatimento, não, mas como é que você vê essa situação de uma organização social que você quer doar, mas você não tem incentivo fiscal que mereça que a empresa se beneficie? Para você ter uma ideia, a empresa que eu faço parte, né, no início da pandemia, eles fizeram uma doação para a minha empresa no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, né? E aí foi feita uma doação para o hospital da cidade. E é natural que assim as empresas precisam ter uma relação importante com a comunidade perto, né? Com a comunidade que ela se relaciona. Então, foi feita uma doação para a reforma do hospital público na cidade, que estava precisando, etc. E agora eles estão até num pico da pandemia bem pior do que nós aqui no Rio. Eles estão numa fase um pouco ruim, está crescendo o número de casos, etc. E não teve nenhum abatimento, nenhum benefício fiscal. Zero. Eu considero isso, como empresário, um absurdo, né? Você não vai deixar de fazer, porque no momento como esse, você precisa fazer. É quase que, né, é o mínimo que você pode fazer numa situação dessa. Mas não tem benefício fiscal, né? Então, eu acho isso... E se você olhar, eu não posso afirmar, mas eu diria que muitos países
certamente dão um benefício fiscal, né? E isso não acontece aqui, é um atraso, né? Você vê as instituições indo na frente da lei. A lei tem que dar esse benefício, ainda mais numa sociedade tão carente como a nossa, né? Que precisa de tanta ajuda, né? É natural. Então, você não ter esse benefício, eu vejo como muito ruim. Inclusive, como eu sou membro lá da CRJ, do Conselho de Governança e Compliance, a CRJ ia até fazer um trabalho tentar fazer um trabalho de conscientização, alguma coisa no governo para que houvesse um benefício fiscal em iniciativas como essa. Foi criado um fundo chamado Endowment, né, que serviria talvez para fazer uma série de doações em diversas áreas, educação, inclusive, e que não tem ainda, está atrasado e não tem nenhum benefício fiscal. Então, eu acho isso realmente ruim, né? Isso limita muito a possibilidade até de captação de recursos para instituições como vocês, porque é diferente você chegar para o empresário e falar que ele tem um benefício fiscal. A verdade é que, né, isso é sempre um estímulo, sim, né? Renata, só te dando uma informação para você, assim, que porque, se a Luana me permitir uma troca rápida, a gente tem um registro que é no Conselho da Criança e do Adolescente, então você tem um registro lá no Conselho. E você tendo esse registro no Conselho, você, teoricamente, teria direito a 1% lá da doação do imposto de renda da pessoa física, que ele repassaria, ao invés de pagar 1%, ele repassaria para a organização social, sendo bem, assim, resumindo muito a questão da legislação. E no Rio de Janeiro, você não pode escolher a instituição social para que você quer doar, porque quem escolhe é o conselho. Então, ele abre uma outra licitação, vamos dizer assim, né? E ele diz o seguinte: esse ano eu quero abrigo de menores. Para a criança tem um registro, mas ele está fora do 1%. Então, tem que ter esse trabalho. Imagina tudo que o Procriança e qualquer instituição do terceiro setor tem para se manter viva. A gente tem que fazer um trabalho no conselho, com os conselheiros, que fazem parte da autarquia municipal, e convencê-los de que a saúde da criança é importante também, que os hospitais... Então, imagina, uma organização social não tem braço nem para nada. E você tem que convencer o conselho de que o seu projeto... ele tem que abrir uma licitação para você se candidatar, para você receber o 1%. É muito triste quando o doador liga para a gente, lá para a minha equipe, para mim, e fala: olha, eu quero 1% para você. Eu falo: olha, aqui no Rio você não vai escolher, porque tem uma liminar que não garantiu que o contribuinte tinha discernimento para escolher a instituição, mas o conselho sim. Então... são coisas inacreditáveis. Eu acho que se tiver uma forma de vocês unirem forças e fazer um trabalho junto às instituições públicas, eu acho que, se for possível, eu deixo de dizer, no Brasil é muito difícil, né? Essas coisas, assim, são inacreditáveis. E as leis são criadas porque alguém se beneficiou de alguma forma. Normalmente é isso que acontece, né? Então, assim, é muito complicado, muito complicado. Eu queria só responder aquela sua primeira pergunta, se as famílias podem tomar a iniciativa de desenvolverem os próprios projetos. Eu acho que depende muito de família para família. Eu acho que se vocês, com o know-how que vocês já têm, com 25 anos de história, com tudo que vocês construíram até hoje, eu acho que tem mais do que argumentos para convencer qualquer grupo para iniciar um novo projeto nesse trabalho, né? Assim, não é fácil, né? Vocês sabem, né, melhor do que ninguém, a luta que é o aprendizado, enfim, a resiliência de estar fazendo tudo da forma, o know-how que vocês já têm em fazer enfim, todo o benefício da organização. Então, eu acho que depende muito de cada grupo e dos objetivos, assim, desse grupo. Em geral,
tem pessoas, depende do nível de dedicação, né, que você tem do grupo familiar para esse tipo de projeto, né? Se é criada uma fundação, e aí essa fundação investe. É uma área que eu nunca me aprofundei, mas eu sei que cada vez mais as famílias mais prósperas, elas têm investido muito em filantropia, sim, entendeu? Isso todas as grandes que eu conheço têm essa área, e muitas que não têm estão criando por demanda das novas gerações. Vou intervir, porque a gente precisa caminhar para o encerramento. A professora Mariana tem um compromisso logo na sequência. Preciso concluir com uma pergunta que é universal desse programa. Eu quero estender essa pergunta para a Mix, começando pela professora Mariana e para a professora Renata. Por que é importante humanizar as empresas? Por que humanizar? Professora Mariana. Bom, em primeiro lugar, porque a empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas, né? Não existe uma empresa se você não tem pessoas trabalhando nessas organizações. Então, para mim, na verdade, nunca deveria ter sido o contrário, né? As empresas deveriam ser sempre humanizadas, considerando que somos seres humanos e não números e nem máquinas, né? Temos sentimentos, temos momentos que são bons, temos momentos que não são tão bons assim, e a gente precisa ter empatia para poder, inclusive, produzir melhor, né? Eu acho que é importante humanizar, porque um grupo humanizado é um grupo que tem mais energia e se entrega mais, se compromete mais e abraça mais as causas da organização. Então, eu acho que é por aí a minha resposta. Obrigada, E só mais um momento que eu achei, só um comentário. É muito ruim a questão toda da legislação, né? Não tem incentivo, mas. E o Brasil não tem, de fato, uma cultura muito grande de doação. Mas quando a gente nessa pandemia começa a ver isso mudando, e quando a gente quando a gente é motivado intrinsecamente, então pelo amor, a gente é capaz de dar muito mais do que quando o movimento é extrínseco, né? Então a gente precisa aproveitar essa humanização para elevar a motivação intrínseca também pelas causas que a gente defende. Obrigada, professora. Obrigada. Professora Renata. Bom, acho que a professora Mariana já falou aí todos os pontos principais, bastante inspiradora. E é isso. Foi engraçado que ontem eu estava vendo uma palestra sobre neurociência, né? E a discussão era exatamente essa, porque fazer bem ao outro gera uma sensação de satisfação em quem gera o benefício, né? E a discussão era exatamente essa: você vai fazer porque então, no fim das contas, o benefício também é seu, né? E a conclusão foi exatamente assim, e é muito do que eu vejo, sabe? Independente, o benefício é meu, seu, de todo mundo. Na verdade, todo mundo tem uma interdependência muito grande entre as pessoas, né? As pessoas não se dão conta, mas acho que a pandemia veio para esfregar um pouco isso na cara de todo mundo, quanto um depende do outro, né? Por que você ficou em quarentena, né? Tem uma interconectividade muito grande. Então, fazer bem ao outro, fazer com que as empresas, né, trabalhem, portanto, né, de uma forma mais humana, seja mais humanizada, você está gerando um benefício para todo mundo, né? Se todo mundo vai ficar mais feliz e todo mundo acaba, e por ser mais feliz, acaba trabalhando melhor, qual o problema de você promover esse ambiente mais feliz para todo mundo? Pelo contrário, fica todo mundo mais feliz, a empresa também vai ter resultados melhores, enfim, eu sou muito dessa política, mesmo, enfim, benefício é de todo mundo, então somos todos um, né? Nesse princípio aí que é dando que se recebe, ou somos todos um, no fim, a gente está falando da mesma coisa.
Obrigada pela contribuição, professora Mitz, e também a doutora Isabela, né? Nossa médica. Rapidinho, para a gente encerrar. Eu acho que a pergunta é por que não humanizar, né? Ainda mais no terceiro setor, que a gente tem uma equipe toda que cuida, né? O verbo é cuidar. E aí, cuidando da nossa equipe, a gente cuida melhor do outro, né? Então, as respostas estão vindo muito rápidas, né? Eu falo com a Luana isso sempre, Mariana e Renata, a humanização no Procriança, as respostas elas vêm muito rápida, de todos os colaboradores, da imprensa, da assessoria de imprensa, do que está acontecendo, foi tudo muito rápido. Então, se a gente vibra nessa energia do diálogo, da equipe feliz, volta muito rápido, tem voltado muito rápido, não sei se a doutora Isabela tem a mesma opinião do que eu, mas é coração por toda parte e a gente sente que a gente está muito mais forte agora do que nunca. Eu acho que a equipe está aí, eu acho que todos eles devem estar sentindo isso, e mais uma vez eu agradeço a todos eles que estão aqui. Muitos não entendem a complexidade de alguns temas que foram ventilados aqui, mas eu tenho certeza que eles vão conversar conosco e vão fazer mais perguntas e vão querer pesquisar e vão querer formar uma comissão para estudar tudo isso. Então, eu acho que humanizar é o caminho, Luana, não tem mais outro caminho. Doutora Isabela, a bola é tua. Olá, primeiro eu queria agradecer e parabenizar, né, a Renata, Mariana, foi fantástico, a apresentação das duas foram muito boas, e eu acho que é isso aí que todas já falaram. Para mim, é uma coisa assim muito óbvia, você tem que humanizar, porque já vem de fora até, porque as nossas crianças, elas nos fazem ficar mais humanas. E eu acredito que todo mundo aqui tem contato com os pacientes, e o sorriso, o abraço daquelas crianças, elas nos contagiam. Então, eu acho que a gente consegue também contagiar a equipe. Então, por isso que eu acho que vem tudo rápido, né? Tudo começa rápido porque a gente trabalha com amor. Essas crianças nos doam amor. E a gente aprende com elas a se doar também. É um aprendizado diário estar com esses adolescentes, estar com essas crianças que têm tantas restrições. E muitas vezes eles, apesar de todas essas restrições, eles vêm com tanto amor para dar que não tem como, né, a gente não retribuir. E a gente acaba, né, transformando isso aqui numa grande família, num lugar onde o amor impera. Então, por isso que eu acho que a gente está conseguindo fazer com que a equipe se sinta tão unida cada vez mais e todo mundo fale a mesma língua. Essa é o que eu acredito que esteja acontecendo, e eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu acho que cada um está se doando cada vez mais aqui. Vamos lá encerrar fazendo a nossa fotinha. Roberto. Esse é o marco de um trabalho maravilhoso construído a várias mãos. Obrigada, professora Mariana, professora Renata, pelo tempo de vocês, pela contribuição social, e até a próxima. Boa tarde a todos. Tchau. Muito Obrigada, Luana. Obrigada a todos. Boa tarde, tchau. Foi um grande prazer. Contem com a gente. Obrigada. Tchau, tchau.